Paz do Senhor Jesus a todos, um ótimo dia. Gostaria de estar compartilhando uma palavra aqui com todos que estão vendo esse vídeo. Compartilhar uma palavra do Senhor que está em Isaías 58. A gente tem ouvido muito falar em clamor, em jejum, em oração, em buscar a Deus. E realmente temos que fazer isso o tempo todo. Foi a semana retrasada, eu estava vendo uma mensagem de um pregador. E ele pregou em 2 Crônicas, onde diz: se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvireis dos céus, sararei a vossa terra, perdoarei os seus pecados. É o que diz a palavra do Senhor. O interessante é que na mensagem que esse ministrante pregava, ele falou sobre todos os assuntos ali daquele versículo, mas na onde ele deveria falar também, que é a parte que eu penso que é a principal, se converter dos seus maus caminhos, ele não ministrou nada sobre o assunto. Ele pulou esse pedaço do versículo, ele não falou nada sobre se converter dos seus maus caminhos. Ele falou em se humilhar, em orar, em buscar. Ele falou que Deus responderia do céu, que sararia a terra, mas não falou em se converter dos seus maus caminhos. Jesus pregou sempre: arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos, praticais obras dignas de arrependimento. Acho que muitas vezes nós, homens, achamos que não temos pecados, que não temos dívidas para com Deus, que estamos certos. Nós que gostamos de falar da palavra de Deus, não temos às vezes a ousadia de falar a verdade, porque talvez vai magoar pessoas, as pessoas não querem ouvir, vamos perder alguém que possa olhar e algo desse tipo, perder seguidores, a pessoa não gostar do que ouve. Na verdade, amados, a intenção nossa tem que ser salvação. Não adianta falar: eu sou de A, eu sou de B, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu torço para os Estados Unidos, eu torço para a China. No meio dessa guerra, irmão, todos vão perder. Só vai vencer quem é de Deus. Só vai vencer quem é de Cristo. Só vai vencer quem tem a pátria no céu. Essa terra vai acabar. Ela está destinada ao fogo. Está em Pedro. Essa terra está destinada ao fogo. Não importa se vai ser agora, se vai ser mais tarde. Temos que nos converter dos nossos maus caminhos. O homem comprou a ideia de Satanás. Está lá em Gênesis. Qual é a ideia de Satanás? Gênesis 3, versos 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes vos se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O homem comprou a ideia de ser como Deus. Satanás conseguiu vender essa ideia para o homem. O homem quer ser poderoso, né? Ele quer ser grande. Satanás vendeu essa ideia no céu. Corrompeu 1/3 dos anjos. Foi expulso do céu ele e todos aqueles que se corromperam com ele, com a ideia de serem poderosos, grandes. Tomaram o lugar de Deus. É o que eu tinha no coração, diz a Bíblia. Colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Veio aqui à terra e vendeu essa ideia para o homem. E o homem hoje tem esse desejo no coração de poder. Ser maior do que todos. Melhor do que todos.
ser cabeça e não cauda, e o diabo ainda usa muita gente para dizer: te colocarei por cabeça e não por cauda. Amados, somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus. Lutamos contra o pecado e nós pecamos ainda. Não queremos pecar, mas ainda falhamos. Temos que nos humilhar debaixo da mão de Deus. Adão, interessante, né? Falamos, é tudo culpa de Adão. Adão, no hebraico, significa homem. Maldito é a terra por tua causa, homem. Nossa causa, irmãos. A terra é maldita por nossa causa. Nós pecamos contra Deus. As misericórdias de Deus, Ele enviou seu Filho para cobrir os nossos pecados. De quem, Leonardo? Daquele que reconhece, não como Adão que bota a culpa na mulher. A culpa é dela. Ela me deu e eu comi. A culpa é dela. Nós nunca tomamos a culpa para nós. Mas a culpa é nossa. A culpa é minha. A culpa é minha. Pense comigo, irmãos. Pense comigo, você que está vendo e ouvindo esse vídeo. Como seria a história se quando Deus viu que Adão tinha pecado, Adão ouvisse os passos de Deus no jardim e Adão corresse até Deus: Senhor, eu pequei. Eu desobedeci o seu mandamento. O Senhor disse para mim não comer da árvore. E eu comi. Me perdoa. Tem misericórdia de mim que te desobedeci. Como seria a história hoje? Pense. A culpa é nossa. Temos que nos arrependermos. Temos que buscar em Deus o perdão. Temos que nos humilhar, irmãos. Arrepender dos nossos maus caminhos. Tudo que fizemos, se não tiver arrependimento sincero e não mudarmos, não vai adiantar nossas ofertas, nossos sacrifícios, nossos jejuns. Sem arrependimento não adianta. Temos que reconhecer que somos nada, dependentes de Deus. Adão recebeu a ideia de ser grande, de ser cabeça, de dominar, de ter controle de pessoas, de ser como Deus. Pessoas se acham grandes, não querem se humilhar, querem dominar as pessoas e não influenciá-las para o bem, mas dominar, impondo, mandando. São incapazes de ser exemplo, mas são dominadores. Querem poder, autoridade. Quando Deus olha para um coração assim, amados, sabe quem Ele vê? A semelhança de Satanás. Aquele que quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Que ser grande, ao invés de ser exemplo, pequeno, humilde, obediente a Deus. Vendeu essa ideia para o homem. E toda a maldade que hoje há no mundo é por causa dessa ideia. Poder, ser grande, não obedecer a Deus, não ser exemplo de Cristo. Exemplo de Cristo. Qual é o exemplo de Cristo? Está aqui, amados. Filipenses 2. Veja que Paulo diz: não façais nada por partidarismo, por vanglória, mas por humildade. Nem por direita, nem por esquerda, mas por humildade. Faça as coisas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é um dos outros.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu um nome que é acima de todo nome. Deus vai exaltar, irmãos, aqueles que se humilharem aqui, será exaltado lá. Não quer dizer que será exaltado aqui. Pode ser que seja, dificilmente. Pode ser que não seja, provavelmente. Veja a vida dos profetas verdadeiros, dos apóstolos verdadeiros, dos verdadeiros pastores, servos de Deus. Perseguidos, humilhados, rejeitados, mortos. Muitos terminaram sozinhos, porque tinham compromisso com a palavra de Deus e falavam que o povo não queria ouvir. Arrependei-vos, mudai os vossos caminhos, praticais obras dignas de arrependimento. Ah, Leonardo, por que você citou Isaías 58 no princípio? Para você meditar, eu vou ler, e depois, se você quiser, medite na sua casa, a reclamação de Deus contra o seu povo. Um povo que oferecia sacrifícios, adoração, mas tudo isso por interesse próprio, com medo ou querendo interesse próprio, ou para soberba. Vamos ler o texto de Isaías 58. Se queremos, amados, verdadeiramente fazer a vontade de Deus, temos que obedecer, não por vanglória, mas por amor, por humildade. Por humildade. Veja o que diz a palavra. Deus pedindo ao profeta Isaías para falar o seguinte, Deus falando: clama em plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta. Deus falando para Isaías: clama com toda a sua força, Isaías. Como trombeta anuncia, veja o que diz: anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Olha só, irmãos. Mesmo neste estado, ou seja, mesmo pecando, estando longe de Deus, não obedecendo a Deus, olha o que diz Deus. Mesmo neste estado, ainda me procuram, de dia e dia. Tem prazer em conhecer os meus caminhos, ou seja, é um povo que busca conhecer os caminhos de Deus. Beleza. Como um povo que pratica justiça e como se fosse um povo que não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me pelo direito da justiça. E tem prazer de se chegar a Deus. Veja só, um povo que parece que está tudo bem, que está tudo certo, que está buscando a Deus, parece que está tudo beleza, mas Deus está reclamando. E ainda diz o povo, olha o povo reclamando a Deus, e dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e não atentas para isso? Porque tu não leva em conta as coisas que fazemos? Eis que no dia em que jejuais, diz o Senhor, cuidais dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eles jejuam, oram, clamam e exigem a Deus que Deus obedeça a eles. Faça todo o trabalho por causa que eles jejuaram e oraram. Eis que jejuais para contenda e rixas, para contenda e rixas, e com punho iníquo. Jejuando assim hoje, não se trará ouvir a voz no alto. Veja só, eles jejuavam para contendas, para mostrar que um é melhor, que o outro é melhor, que o outro é maior. Não era isso que Deus queria. Ele diz: não se fará ouvir a voz no alto, a vossa voz no alto. Não vai ouvir. Deus não vai ouvir. E Deus continua no versículo 5. Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco em cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Não é isso, irmãos. Não é só isso. Isso é pouco demais. Não é isso que Deus quer. Veja só, Deus no versículo 6 falando: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte a ligadura da impiedade, abandona a impiedade, abandona o pecado, desfaças a atadura da servidão. Para de escravizar as pessoas, para de escravizar, de colocar
de prender, de dominar. Deixe livre o oprimido e despedace todo o jugo. Larga de mão de oprimir e de julgar. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, que recolha em tua casa os pobres e desabrigados? E se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Veja só o que Deus quer, amados. Veja bem o que Deus quer. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará. Veja só, se praticarmos a vontade de Deus, as coisas começarão a acontecer. A tua luz vai brilhar, a tua cura vai brotar, sem demora. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo e o que ameaça, se tirar do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Amados, as promessas de Deus para a nossa vida, ela é real, mas para aquele que pratica a vontade de Deus, aquele que anda no caminho, que se converte dos seus pecados, que arrepende e vive dentro da vontade de Deus. Eu quero deixar esse versículo, esse capítulo de Isaías 58 para meditarmos e ver que a vontade de Deus tem que ser feita, não pode ser apenas alegoricamente, tem que ser real, tem que ser praticado. Quero agradecer e dar a paz do Senhor a todos, um ótimo dia, uma ótima semana. Já está longo o vídeo. Que Deus possa ter falado aos nossos corações para meditarmos e refletirmos em tudo que temos feito e tomar para nós a palavra de Deus. A volta do Senhor Jesus está próxima. E vai subir aquele que pratica as palavras do Senhor, que vive de verdade, não vive de ilusão. Amém? Uma ótima semana. Fiquem com Deus.